Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que me escuta, hoje vamos mergulhar no fascinante tema das promessas de Deus para a igreja. No texto áureo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Cristo nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Uma promessa de proteção e vitória. Ao longo desta lição, exploraremos como as promessas de Deus abrangem desde a vida eterna até o poder e a glorificação final. A igreja, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo, está no centro do plano redentor de Deus. Que este estudo, que esta lição fortaleça a nossa fé e renove as nossas esperanças nas promessas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos hoje então à nossa lição de número 3, que traz por título As promessas de Deus para a igreja. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais para frente na lição eu quero explicar o que Jesus quis dizer quando fez essa citação, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A nossa verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20, Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18, e Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Vamos concluir essa parte introdutória. A igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em que Jesus Cristo, ou melhor dizendo, é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para a igreja. Então já está aí, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste, a nossa parte introdutória da lição de número 3. E se isso já foi bênção na tua vida, eu sempre te peço, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, deixe a sua mãozinha no like, para que esse conteúdo seja relevante, assim o algoritmo do YouTube entenda a relevância do conteúdo e distribua para mais pessoas também. Lembrando também que essa videoaula tem o patrocínio da loja SM Moda Cristã. Para você que está procurando uma loja abençoada, para você se vestir bem, com qualidade, com pudor, com decência, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o Instagram dessa loja e também o contato de WhatsApp. E a loja SM Moda Cristã está fazendo agora, no dia 19, no sábado, o seu lançamento da coleção de primavera-verão. Então você agora pode entrar em contato com eles no decorrer da semana, estar indo lá, visitando a loja e vendo toda a nova coleção de primavera-verão da loja SM Moda Cristã. Então aqui abaixo do vídeo, na descrição, o perfil da loja no Instagram e o WhatsApp da loja SM Moda Cristã, uma loja abençoada que fica localizada no centro de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Entre em contato com eles e, por certo, eles vão te dar um atendimento personalizado, com dedicação, com amor, afeto e carinho, porque cada cliente é um cliente especial
lá na loja. Meus irmãos, eu já quero então de imediato entrar com vocês nos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família e ministério. Vamos em frente? Tópico 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos, o primeiro deles, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensinai e batizai. E essa ordem, meu irmão, minha irmã, é uma ordem que está no imperativo. Jesus não está querendo perguntar quem quer ir. Jesus não está perguntando quem tem o dom ou quem tem o talento para ir. Jesus está olhando para a minha vida, para a tua vida, para todos nós e dizendo: ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai, ensinai e batizai. Então, meu irmão, essa ordem precisa ser cumprida num caráter de urgência. E agora, por mim e também por você. Em Marcos 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres, em nome de Jesus, aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. E um texto interessante de a gente visitar já de imediato, João, capítulo 14, versículo 12, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, o que Jesus está dizendo, a tônica desse versículo reforça a promessa de sinais sobrenaturais sobre a atuação da igreja. Jesus declara que os seus discípulos realizariam obras poderosas no seu nome, uma confirmação contínua de que o poder do Espírito Santo age através da igreja. Então, aonde a gente vai, meu irmão, minha irmã, nós somos templos do Espírito Santo, moradas do Altíssimo, e o poder, a unção do Espírito Santo precisa estar na nossa vida, para que sinais sejam evidência do nosso ministério com a ação do Espírito Santo de Deus. Vamos em frente? Subtópico 2, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos, capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Abre aspas, recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. E eu sempre digo, meu irmão, há uma diferença muito grande em você fazer a obra de Deus e você fazer a obra de Deus com a unção do Espírito Santo na tua vida. É algo abissal a diferença. Então, irmão, busque o batismo, busque os dons, busque o talento. A Bíblia diz que a gente deve buscar com zelo pelos melhores dons. Então é um dever de todo cristão buscar em Deus dons, ministério, chamada, unção, graça, autoridade para ministrar a palavra de Deus e para fazer a obra de Deus. Então busque a Deus, clame a Deus, consagre a Deus, porque Deus tem para nos dar das suas riquezas celestiais. Glória a Deus. Outro texto também importante, Lucas 24, 49, que diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de
poder. E esse revestimento veio não só sobre a igreja do primeiro século, mas sobre a igreja de todos os tempos e sobre nós, a igreja atual. O poder do Espírito Santo está disponível para nós. A gente só precisa buscá-lo. E você vai ver que uma vez que a gente busque, clame a Deus, Deus nos dará do seu Espírito para todos quanto pedirem. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclesia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. E eu quero destacar aqui a palavra ativamente. Irmão, todos nós que fomos chamados, segundo a benevolência de Deus, que fomos salvos, que fomos em Cristo perdoados, a gente foi chamado para trabalhar. A gente precisa estar ativo na obra de Deus, trabalhando. Eu sei que nem todo mundo tem dom de pregação, nem todo mundo tem o dom para louvar a Deus, mas a obra de Deus não se resume à pregação e a louvor dentro do templo. A obra de Deus é mais ampla, ou melhor dizendo, é muito mais ampla. Então, meu irmão, a gente, uma vez que foi salvos e alcançados por Cristo, agora a gente precisa trabalhar na seara. A Bíblia diz, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Vamos em frente. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Então, meu irmão, as promessas que Deus tem para a sua igreja são grandes. As promessas são sobrenaturais. E o que a gente precisa fazer? Primeiro, estar consciente dessas promessas. Segundo, estar trabalhando ativamente na obra de Deus. E terceiro, crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu quero encerrar o tópico 1 com o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo indica que as promessas espirituais reservadas para a igreja transcendem a compreensão humana, meu irmão. Elas são profundas e são garantidas por Deus, revelando o quanto Ele preparou para o seu povo. Ele preparou promessas extraordinárias. A Bíblia diz: tudo quanto pedires em oração ao Pai, em meu nome recebereis, se credes. Ou seja, meu irmão, as promessas são grandes, as promessas são extraordinárias. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero dizer para você que está assistindo essa lição, meu irmão, os melhores dias da tua vida ainda estão por vir. Você ainda não viveu o que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família. O que Deus tem é muito maior, o que Deus tem é muito melhor. A Bíblia diz que maiores são os planos de Deus do que os nossos. Então creia, acredite e busque em Deus as promessas que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. E eu já quero avançar contigo. Tópico 2, as promessas de Deus para a igreja.
O tópico 2, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo, abre aspas, aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esse versículo está enfatizando é a dádiva da vida eterna como maior promessa feita à igreja. E eu sempre digo, irmão, irmã, amigo que me assiste, se tem algo de grandioso que podemos usufruir em primeira mão, porque você aceitou a Cristo, abriu o seu coração para Cristo, creu na pessoa bendita do Senhor Jesus, você já usufrui da vida eterna. E essa é a maior promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Colossenses 2, verso 14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e a cravou na cruz do Calvário. Então, meu irmão, o preço está pago. Eu vou repetir, o preço está pago. Se estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, se estamos em Cristo, meus irmãos, temos a promessa da vida eterna. Romanos, capítulo 10, versículo 9 vai dizer, se com teu coração crer e com tua boca confessar, será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Subtópico 2, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Então, meu irmão, uma vez salvos, agora precisamos tomar posse desse privilégio que o Senhor nos prometeu, que é o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Essa promessa foi feita em Atos capítulo 1, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. Então, meu irmão, as promessas de Deus, de dons espirituais, de ministérios à sua igreja, estão de pé, estão de pé, estão de pé. Os dons não cessaram, os ministérios não deixaram de existir. As promessas de Deus são válidas para nós, para o nosso tempo, para os nossos filhos e para todos quanto crerem nas promessas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Faça, meu irmão, a obra de Deus com intrepidez. Faça a obra de Deus com unção. Faça a obra de Deus no poder do Espírito Santo, porque assim você terá êxito na sua
empleitada. Outro texto importante, Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A igreja é chamada, querido irmão, a operar no poder de Deus, não na força do seu próprio braço, não no seu próprio intelecto, mas na força do próprio Deus. A capacitação vem do Senhor, que fortalece os seus servos para resistirem às batalhas espirituais e proclamarem o evangelho com ousadia. Então, meu irmão, essa capacitação vem do Senhor. Deus não chamou os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Subtópico 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Abre aspas, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Um texto importante que corrobora com a ideia do versículo, ou com a ideia do subtópico, Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele transformará esse corpo abatido, esse corpo caído pela força do seu poder. Continuando ainda, a palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, abre aspas, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos, quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como ele nos conhece. Que promessa gloriosa! E quando se dará isso, irmão Rubenson? Isso se dará por ocasião do arrebatamento da igreja. É no arrebatamento que os mortos ressuscitam. Nós seremos transformados num corpo de humilhação para um corpo glorioso e assim nos encontraremos com o nosso Senhor. Paulo falou dessa bendita promessa. A igreja de Tessalônica, igreja que ele fundou em 3 sábados, ele escreveu uma carta para falar exatamente acerca desse assunto. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, mas nós temos. Nós que somos filhos de Deus, temos a bendita esperança de, mais uma vez, encontrarmos com os nossos queridos amigos, irmãos, familiares, pela ocasião do arrebatamento. O texto continua: porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor que nos fez essa gloriosa promessa. Será que você pode levantar a sua mão aí no lugar onde você está e bendizer o nome do Senhor e liberar uma palavra de adoração e de exaltação ao Senhor que lhe fez essa promessa? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí está, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste, o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2, e eu já quero avançar contigo. Tópico 3, condições para viver as promessas de Deus. O tópico 3 também tem 3 subtópicos, vamos a eles. Subtópico 1, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. E ele creu em Deus e perseverou na fé. E isso foi-lhe imputado como justiça. Então, meu irmão, o primeiro passo, crer. E após isso, perseverar naquilo que se creu. A gente precisa ter fé do que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Em frente ainda, nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. E eu quero visitar 2 textos agora que são importantes para esse momento da lição. O primeiro, eu já citei antes, quero citá-lo agora, Mateus 21 e 22, que diz: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Irmão, aquilo que você orou, aquilo que você pediu, aquilo que você clamou, aquilo que você insistiu com Deus em oração, creia, porque a Bíblia diz: se credes, receberá. O segundo texto importante nesse momento, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: de fato, a fé, ou melhor dizendo, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé, querido irmão e irmã, amigo e amiga que me escuta, que me assiste, a fé é a base para que experimentemos as promessas de Deus. Sem ela, não podemos viver as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Então, o que devemos fazer? Devemos crer na sua palavra e crer também nas suas promessas. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. E esse é um caráter de Deus. Essa é uma marca digital de Deus, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz que ainda que a gente seja infiel, todavia Ele permanece fiel.
em frente ainda. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que passe, nos apresentamos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que lhe tirou os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel, também como Daniel, lançado na cova dos leões, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus, abre aspas, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu irmão, fidelidade é uma das maneiras de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem fidelidade naquilo que se creu, também não tem como agradar o Senhor. E para nós concluir o subtópico 2 e avançar ao subtópico 3, um texto importante, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade é essencial no serviço a Deus. Não tem como servir a Deus, irmão e irmã, sem ser fiel. O Senhor espera que a igreja ou que a sua igreja seja fiel em todas as áreas, desde a pregação do evangelho até a vida pessoal de cada crente, e eu acrescento ainda até cada circunstância da vida de cada crente. Glória a Deus. Então, meu irmão, esse é um chamado à fidelidade ao Senhor. Vamos em frente. Subtópico 3, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém, ou de um povo, ou bem também de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos, abre aspas, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmão, e aqui nós vamos encerrar a lição agora, os 3 fundamentos principais para se alcançar as promessas de Deus. Primeiro fundamento, crer nas promessas, crer que o Senhor é fiel para cumprir as promessas. O segundo fundamento, ser fiel na vida a Deus, ser fiel no relacionamento a Deus. E terceiro, obedecer ao Senhor, crer, fiel e obedecer. Crer, ser fiel e obedecer ao Senhor. Sem isso, é impossível alcançarmos as promessas de Deus. 2 textos e eu encerro a lição. Primeiro texto que quero citar, João, capítulo 14, versículo 15, que diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência é uma expressão de amor a Deus. A igreja demonstra seu comprometimento, sua aliança, seu relacionamento com Deus e com as suas promessas divinas ao obedecer aos mandamentos de Cristo. Cito mais um texto e encerro, Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento em glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo zeloso, um povo de boas obras. E bendito seja o nome do Senhor. E assim eu concluo a lição de número 3, dizendo, meu irmão, creia, seja fiel e obedeça ao Senhor.
e você experimentará um tempo de cumprimento de promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério da lição de número 3. E se tudo isso foi bênção para a tua vida, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha e isso abençoou a tua vida, o teu ministério, eu te peço encarecidamente, se inscreva no meu canal aqui do YouTube, deixe a sua mãozinha no like para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim distribua para mais pessoas. Lembrando também, mais uma vez, que esse vídeo tem o patrocínio da loja SM Moda Cristã. E aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram e o WhatsApp dessa loja, que fica localizada no centro de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu ministério, que Deus encha o teu celeiro, que Deus abençoe as obras das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.